Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Estão preparados para mais uma aula do nosso Contraturno Digital? Eu sou a professora Manuela Cerejo e agora nós vamos ter uma aula de ciências. Vamos ver qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? A nossa aula 22 tem por título Água na Natureza. E a partir desta aula nós vamos conhecer os estados físicos da água, as mudanças que podem ocorrer nos estados físicos e o ciclo hidrológico. A água é bem importante, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Agora nós vamos conhecer detalhadamente sobre esse elemento que é tão importante para a gente. E para falar da importância da água, vamos começar falando sobre o nosso planeta Terra, que apesar de ser assim chamado, nós podemos ver a grande quantidade de água que possui. Vocês já ouviram falar aquela frase, a Terra é azul? Essa frase bem famosa foi dita em 1961 pelo astronauta Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem que observou o nosso planeta lá do espaço. E ele disse a Terra é azul pela grande quantidade de água que ele viu. 70% da superfície do nosso planeta é composta por água. Destes 70%, 97% é água salgada, 3% é água doce. Desses 3%, 2% são águas doces que estão lá nas geleiras e 1% é a água que está disponível para o nosso consumo. A água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos e nós utilizamos a água em diversas atividades. São inúmeras as utilidades da água do nosso dia a dia. Podemos citar, por exemplo, na culinária, no momento que nós estamos fazendo a nossa comida, lavando os nossos alimentos. Também utilizamos bastante água no lazer, quando tomamos banho de piscina, banho de rio, banho de igarapé. A água também é muito importante para a geração de energia, através das hidrelétricas, onde o movimento da água gera energia que chega até as nossas casas. Utilizamos água também na nossa higiene pessoal, ao tomar banho, ao escovar o dente e também quando utilizamos o vaso sanitário. Podemos citar ainda o uso da água no transporte, né? Como vocês podem observar, quando andamos de barco, canoa ou até mesmo lanchas. E por fim, para obter alimentos na agricultura. E para falar sobre os 3 estados físicos da água, nós vamos embarcar numa viagem. Bora lá? A água é uma das poucas substâncias que podemos encontrar naturalmente em seus 3 estados físicos. Vamos conhecer os 3 estados físicos da água? Tá frio, né, gente? E esse frio é porque estamos aqui, ó, na geleira. E o gelo representa o primeiro estado físico da água, o estado sólido. E agora estamos sobrevoando um lugar que a gente conhece bem, né, gente? O nosso Rio Amazonas. E o rio representa o segundo estado físico da água, o estado líquido. E agora eu estou aqui nas nuvens. E vocês sabem como é que se formam as nuvens? As nuvens se formam a partir da condensação do vapor de água. Vou explicar para vocês. Quando o calor atinge a superfície de rios, lagos, oceanos ou mares, a água em estado líquido se torna vapor. E esse vapor, por ser mais leve, ele sobe para a atmosfera. Na atmosfera, a temperatura é mais baixa e o vapor se transforma em líquido, formando assim as nuvens. Bem interessante, né? E eu falei em condensação. Você sabe o que é condensação? É uma das etapas na mudança do estado físico da água. E agora nós vamos ver isso, a mudança do estado físico da água. Quando a água passa de um estado físico para o outro, nós dizemos que ocorreu uma mudança de estado. E essas mudanças de estado ocorrem por variação da temperatura ou da pressão. As mudanças de estado físico da água são
Do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Do líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização. É importante citar que existem 3 tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é uma vaporização de maneira mais lenta, mais gradual. A gente observa isso na nossa roupa secando no varal. A ebulição é quando há um aumento de temperatura. Por exemplo, quando colocamos a água na chaleira para ferver. E a calefação é quando nós temos uma frigideira bem quente e jogamos água. O que acontece? A água vaporiza instantaneamente. Então, esses são os 3 tipos de vaporização. É importante citar também que nós temos fusão e vaporização quando aumentamos a temperatura. Quando há uma redução da temperatura, nós temos do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. E do estado líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Existe ainda uma mudança de estado chamada de sublimação. E essa mudança ocorre quando estamos no estado sólido para o gasoso direto, pulando o estado líquido. E o inverso também, do gasoso para o sólido. Ciclo da água ou ciclo hidrológico é o movimento contínuo da água entre os seres vivos e a natureza. Essa transformação, essa circulação da água se desenvolve através de processos. E a gente pode definir esses processos em 5: evaporação, transpiração, condensação, precipitação e infiltração. A evaporação, ela se dá quando o calor do sol é absorvido pela superfície de mares, oceanos e rios. Então, essa água que estava ali em estado líquido, ela passa para estado vapor. Outra maneira para que a água possa passar para o estado vapor também é a transpiração, que é a perda de água pelos seres vivos. Então, os seres vivos vão perder água e essa água vai passar para a atmosfera por meio do vapor. Quando esse vapor sobe na atmosfera e chega em determinada altura, a temperatura diminui e o vapor de água passa para muda de estado físico. Ele deixa de ser vapor e passa para o estado líquido. A essa mudança nós chamamos de condensação. E essa condensação é que vão formar as nuvens. As nuvens são formadas por inúmeras gotículas de água. Nos ambientes mais frios, nós temos a formação de neve ou de granizo. Essas nuvens, quando elas estão muitas gotículas de água, elas vão fazer com que essas gotículas saiam. E aí é o que a gente conhece por chuva. Vai chover. A chuva também é chamada de precipitação. E a precipitação é um dos processos que vai fazer com que a água retorne para o ambiente. Retorne para o mar, para os rios, para os lagos e também seja absorvida pelo solo. Essa absorção da água pelo solo nós chamamos de infiltração. E essa infiltração é que vai dar possibilidade, por exemplo, para as raízes das plantas terem água para o seu desenvolvimento e dando, mais uma vez, início a todo o ciclo da água ou ciclo hidrológico. E agora nós vamos para o nosso aplicando. E para o aplicando de hoje, nós temos a seguinte questão. Identifique as mudanças de estado físico que ocorrem nas seguintes situações abaixo. Na letra A, nós temos uma garrafinha de água esquecida lá dentro do congelador. Na letra B, nós temos a água sendo fervida dentro da chaleira. Na letra C, nós temos o picolé derretendo. E na letra D, nós temos roupas secando no varal. Quais serão as mudanças de estado presentes aí nessas situações, né? Então, na letra A, nós temos solidificação, que é quando a água no estado líquido passa para o estado sólido, né? A água líquida que estava dentro da garrafinha virou gelo. Na letra B, nós temos um exemplo de vaporização, que é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Eu tenho a formação aí de vapor. E é importante citar os tipos de vaporização que existem, né? A ebulição, a evaporação e a calefação. Nesse caso aqui, nós temos um caso de ebulição, quando há um aumento de temperatura. Na letra C, nós temos fusão, que é quando a água passa do estado sólido para o líquido.
E na letra D nós temos outro caso de vaporização, né? Sendo especificamente a evaporação, que é uma vaporização feita de maneira gradual, mais lenta. Nessa aula vocês puderam conhecer mais sobre a água, essa substância que é muito importante, que é fundamental para a sobrevivência de nós seres vivos. Apresentei para vocês os 3 estados físicos da água. O estado sólido, que é quando a água está ali na forma de gelo. O estado líquido, que é o estado mais comum de se ver a água dos rios, nos mares, por exemplo. E o estado gasoso, bem representado quando a água está na sua forma de vapor. Apresentei para vocês as mudanças de estado físico da água, né? Essas mudanças ocorrem pela variação de temperatura e de pressão. Então, quando eu aumento a temperatura, eu tenho a mudança do sólido para o líquido, chamada de fusão. Do líquido para o gasoso, ela é chamada de vaporização. E existem 3 tipos de vaporização: a ebulição, a evaporação e a calefação. Quando há uma redução na temperatura, do gasoso para o líquido eu tenho a liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido eu tenho a solidificação. Nós temos ainda uma mudança de estado que é chamada de sublimação. E essa mudança ocorre quando a água passa do estado sólido para o gasoso direto, pulando o estado líquido. Na nossa aula também falamos sobre o ciclo da água, que também é chamado de ciclo hidrológico. E dentro desse ciclo falamos de 5 etapas. Da evaporação, que é quando a água absorve o calor do sol e vira vapor e sobe para a atmosfera, junto com a transpiração dos seres vivos. Na atmosfera há uma redução de temperatura e essa água que está na forma de vapor, ela vira líquido, formando as nuvens. Esse processo de vapor para líquido nós chamamos de condensação. As nuvens, quando estão cheias de gotículas de água, fazem com que ocorra a chuva. A chuva também é chamada de precipitação, que é um meio pelo qual a água retorna para o ambiente, para os mares, para os rios, para os oceanos e também para o solo, por meio da infiltração. Então foram as 5 etapas dentro do ciclo da água que eu apresentei para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, foi uma aula feita com muito carinho para vocês e para mais informações vocês podem acessar o nosso caderno de atividades, tá bom? Até mais e até uma próxima aula!